Oi, seja bem-vindo ao canal Bíblia e Teologia. Meu nome é Antônio A.S. Júnior. Esse é mais um vídeo da nossa série Reflexões. E hoje é o Reflexões 8, cujo título é Leia completamente os Evangelhos, certo? Antes da gente entrar no tema, só algumas informações rápidas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal Bíblia e Teologia. Siga-nos lá no Instagram e Facebook, Bíblia e Teologia. Temos também Dicas Bíblia e Teologia e o Texto do Sábado. Eu vou deixar aí o endereço na descrição. Tudo bom? Lembrando que esses são vídeos curtos de no máximo 10 minutos. Então posso falar alguma coisa que eu deixo passar e alguma polêmica, alguma coisa que não dá para explicar com pouco tempo, você pode aí perguntar nos comentários, no Bíblia e Teologia, tá bom? Questionar, criticar, fica à vontade, tá bom? Que nós já vamos passar para o tema de hoje. Reflexão 8. Leia completamente os evangelhos. Você já leu os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos bíblicos. Tem uns evangelhos aí chamados de apócrifos, que alguns dizem que tem novas histórias de Jesus, que não sei o que, mas é tudo mentira, viu? Foram escritos 300 anos depois de Cristo e nem se compara à Bíblia Sagrada. Os 4 evangelhos que tem na Bíblia foram de pessoas que estavam próximas a Jesus, como Mateus, que era discípulo, Marcos era discípulo de Pedro, Lucas, que recebeu muito do que Paulo recebeu dos discípulos também, e João, que era o principal discípulo de Cristo. Eu resolvi escrever sobre esse tema, sobre esse título, para o Bíblia e Teologia no Instagram e depois no Texto do Sábado, porque eu vivi uma experiência interessante. Pela providência divina, né? A gente chama assim. Estava na fila do meu banco para falar com o gerente e geralmente, antigamente demorava muito. Agora na época da pandemia tem menos pessoas na fila, mas antes da pandemia. E eu já estava acostumado ali de esperar. E eu presenciei do meu lado, bem do meu lado direito, a gente estava sentado, uma conversa de uma senhora com um homem, tá bom? E esse homem estava com o livro espírita na sua mão. Então ele estava lendo esse livro espírita que supostamente foi ditado por uma pessoa morta já, tá bom? E a senhora começou a conversar com ele e perguntou para ele: Nossa, você está lendo aí esse livro? Tal, me conta. E ele falou que era um livro espírita e tal. E a mulher falou que ela gostava um pouco do espiritismo, mas que frequenta a igreja também, e ele começou a falar como se tivesse a pregar sobre esse livro, falando que também já foi evangélico, que gosta de ir na igreja para se sentir bem às vezes, mas que ele conhece o evangelho, que ele conhece, né, gosta de Jesus, mas que aquele livro estava revelando muitas coisas para ele, que ele estava entendendo ali o espiritismo. Então, ele foi falando sobre aquilo. Desculpa, estava só desligando o celular aqui. Isso me chamou a atenção. Então aquela senhora foi chamada. E quando aquela senhora foi chamada, eu resolvi falar com ele. Porque ele disse que conhecia o Evangelho. E será que conhece o Evangelho mesmo? Isso que me chamou a atenção. E eu virei para ele então e perguntei. Falei, olha, você está lendo esse livro, né? Ele é verdade, é um livro espírita e tal. Eu falei, não, eu já conheço um pouco da doutrina espírita. Você falou que vai à igreja às vezes, que conhece o Evangelho, né? Ele falou sim. Aí eu perguntei para ele, então, você já leu os evangelhos? Perguntei para ele assim, na lata. Ele, não, nunca li inteiro, não. Aí eu falei para ele, falei, olha, para você conhecer alguma coisa, você tem que ler, né? Como é que você diz que conhece os evangelhos se você não leu? Ele falou, ah, tá, é verdade.
Falei, você está conhecendo o Espiritismo e lendo esse livro, não está? Ele falou, estou. Pois é. Da mesma forma, eu falei para ele, se você quer conhecer o Evangelho de Jesus Cristo de verdade, você tem que ler os Evangelhos, senão você nunca vai conhecer. E a partir dessa experiência eu escrevi no texto do sábado, porque muita gente não conhece o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, simplesmente porque não lê. Pessoal, os 4 evangelhos não são grandes. São 4 evangelhos a respeito da vida e obra de Jesus Cristo, Mateus, Marcos e Lucas, que escreve a partir de fontes parecidas e de pontos de vistas diferentes, tá bom? E o evangelho de João. O evangelho de João já é um evangelho diferente. João foi o principal discípulo de Cristo, tá bom? E ele conviveu de perto com Jesus, então ele escreve muito mais sobre o que Jesus falou e até um pouco dos sentimentos de Jesus. O Evangelho de João narra ali que Jesus foi ali ressuscitar Lázaro e ele chorou. Diz que Jesus amava o seu discípulo, que era o próprio João. É no Evangelho de João que retrata, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Depois de Pedro ter negado ele. E foi com base nesse versículo aqui do Evangelho de João que eu escrevi o texto. Diz o seguinte, João 20:31. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, né? Gosto sempre de falar, a versão da Bíblia que a gente está lendo, para incentivar você a ler as Escrituras, tá bom? Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para creres que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Já viu aquela expressão, a palavra tem poder? A palavra de Deus realmente tem poder. A palavra dos homens eu não sei, mas a palavra de Deus tem poder. E João fala, esses, porém, foram escritos para creres que Jesus é o Cristo. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você não precisa ficar refém dos pastores, e você não precisa ficar refém do que falam por aí. Está aqui escrito, um pastor de qualquer igreja que se diz cristã tem que pregar segundo o que está escrito na palavra de Deus. Nós só sabemos de Jesus porque existem os evangelhos, porque existe a palavra de Deus. Nós sabemos do Deus único por causa da palavra de Deus. Então não fique refém do que os outros falam, do que a religião espírita fala, do que a religião católica fala, do que aquele falso pastor fala, do que aquele falso mestre fala. Não. Leia. Se você tem a oportunidade de ler, leia. Eu recomendo. Leia primeiro os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Pessoalmente, quando eu era menor, a gente sempre ganhava aquelas biblinhas azuis dos Gideões na escola. E eu adorava aquelas biblinhas. Eu chegava em casa e lia, e começava a ler aquelas biblinhas ali, porque eu acreditava no que eles falavam sobre a história de Cristo, do Filho de Deus, e eu queria ler, e isso fez muito bem para a minha fé. A fé é muito mais firmada se você conhece. E você vai conhecer através daqui. Eu te desafio a ler. É rápida a leitura. Os evangelhos não são complicados. Algumas interpretações, algumas coisas a gente sempre está estudando, para isso existe a teologia. Os pastores fiéis são guias para isso. Mas a mensagem simples, as histórias, as parábolas, os milagres, quem foi Jesus, sua morte, ressurreição, está toda aqui. Por isso eu pude afirmar para aquele homem que ele deveria ler os evangelhos se queria conhecer o evangelho. Não é só ir na igreja, não é só ouvir falar. O evangelho aqui da palavra de Deus é superior a qualquer religião, tá bom? Então fica aí com essa reflexão da importância da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo da nossa série Reflexão.